Olá, queridos alunos! Vamos falar agora de mais uma heurística que afeta muito a decisão do investidor, que é a heurística da disponibilidade. Vou colocar aqui, ó, disponibilidade. Bom, como o nome já fala, né? Essa heurística ela vai levar em conta o que está disponível. Mas como assim o que está disponível? As informações que estão disponíveis. Essa é a ideia, né? Então a heurística da disponibilidade ela trabalha justamente com isso, com o que está disponível, que informação que nós temos para tomada de decisão. Nós temos uma ideia de que existe uma simetria da informação, nós trabalhamos dentro da parte de finanças, quando eu falo lá que o investidor é racional, eu também trabalho que as informações estão aí e todo mundo tem acesso a essas informações. Porém, já foi comprovado, inclusive também virou prêmio Nobel, que não é bem assim, que existe uma assimetria de informação. Realmente isso já foi comprovado, já foi premiado. Então, dentro da psicologia, nós usamos isso justamente para mais uma vez bater lá na teoria de Henry Markowitz, que considera que as pessoas todas têm acesso às informações. Bom, o acesso tem, mas infelizmente essas informações não chegam da mesma maneira para todas as pessoas e isso acaba afetando um pouco a decisão. Vou dar um exemplo em coisas que não tem a ver com investimento e depois a gente foca em investimento. Exemplo, se eu chegar aqui e perguntasse para vocês, olha só, queridos, enumerem para mim, por favor, qual dessas cidades são as cidades mais perigosas, que tem maior número de homicídio, por exemplo. Homicídio. Eu ponho aqui, ó, São Paulo, eu ponho Rio, eu ponho aqui a minha cidade aqui onde eu tô, Porto Alegre, aí eu ponho Recife, aí eu ponho aqui Salvador, eu ponho aqui Goiânia, eu ponho aqui Brasília, alô BH, eita gente do Brasil inteiro, eu vou colocando aqui as cidades, Maceió, beleza? Se eu te perguntar qual das cidades que é a mais violenta, onde tem maior número de homicídios para cada 100 mil habitantes, se a gente for fazer isso, muitos de vocês vão pensar, já deve estar acertando, cada um está fazendo seu justo, não, professor, eu acho que a mais violenta é o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, porra, toda hora aparece coisa, tem gente morrendo lá toda hora a gente ouve falar, tem lá a linha vermelha, o bicho pega e tal. Aí o outro, não, eu acho que São Paulo, São Paulo tem os manos do PCC e tal, e o bicho pega lá também e tal. Cada um vai falar o que acha, só que esse o que acha é com base no que tem de informação. São talvez as cidades que estão mais na mídia, são as cidades que vão atrair para você essa informação. As cidades que você vê lá no Jornal Nacional, fulano matou tantos em tal cidade, em São Paulo, em Rio, essas cidades que estão mais no eixo, talvez elas te atraem mais essa informação. Mas um estudo mostrou há pouco tempo que entre as cidades mais violentas da América Latina encontra-se Maceió, por exemplo, Fortaleza, Salvador, e Vitória, e São Paulo e Rio estavam lá embaixo nesse índice. Rio de Janeiro lá embaixo, Rio de Janeiro não está entre as 10 cidades mais violentas do país. E muitos acham que está. Agora, essa é a ideia da disponibilidade, porque é a informação que está ali, que está momentânea, que está fresquinha, que chegou para você. Se eu começo a ficar toda hora falando na TV sobre uma empresa, olha, as ações da Petrobras estão caindo, as ações da Petrobras estão caindo, a Petrobras está ruim, a Petrobras está com problema, teve escândalo da Petrobras, muita gente roubou e tal, isso está disponível para você. E isso é o que está mais recente na tua cabeça. Então, é normal você ter uma aversão à Petrobras com base nessa disponibilidade de informação, que são muitas informações negativas em relação a determinada empresa. E isso pode afetar a sua decisão de investimento, porque nós estamos falando de uma heurística, nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de comportamento, então isso pode afetar o seu comportamento. Então essa é a ideia. Então sempre que eu falar em informações, disponibilidade, eu estou falando em informações. E as informações que estão mais disponíveis podem afetar a decisão do investidor. Lembrando que onde isso influencia diretamente quando a gente já começa a trazer para investimentos daqui a pouco o cara lhe oferece uma ação, olha só, você não quer comprar uma ação da Vigor?
Porra, tu nunca viu falar na Vigor uma vez? Tu passou lá e viu uma margarina da Vigor e talvez, e olha lá um iogurte agora que eles fizeram, que legal e tal. Mas isso não é uma coisa que tá na mídia, não é uma coisa que tá tanto assim, aparece todo dia na TV e tal. Então, talvez você não tenha tanta vontade de comprar uma ação da Vigor como tem, por exemplo, em comprar uma ação da Ambev, sei lá, do Bradesco, do Itaú, Santander, Banco do Brasil, que são empresas que estão mais na mídia. Então, isso acaba afetando um pouco a decisão de investimento do cara. Tudo bem? Então, olha só, sempre que eu falar onde o investidor deixou de investir ou resolveu investir, tanto ele aplicar como ele resgatar, e essa decisão dele ter sido influenciada por uma informação, presta atenção, recente, essa é a ideia da disponibilidade. Então, se o cara deixar de fazer alguma coisa, aplicar, resgatar a decisão dele, essa é a decisão dele, tá? Se essa decisão sofrer uma influência de informações recentes, eu estou falando da heurística da disponibilidade, que é essa informação que está disponível. Fulaninho resolveu vender uma ação de uma empresa depois que ele viu várias notícias ruins dessa empresa. Olha que legal. Beleza, notícia ruim, vou vender. Será? Será que é isso? Porra, se ele é racional, ele deveria rodar o modelo, ver o valor da ação para ver se o valor está justo, se o valor não está justo, se deve vender, se não deve vender. Se ele for racional, ele tem que tomar uma decisão com base em racionalidade e não com base nas informações que chegou até ele. Ah, mas tem várias coisas ruins acontecendo. Pode ser que tenha que vender, pode ser que não tenha, mas ele não pode tomar a decisão com base nessas informações, porque ele pode estar cometendo a heurística da disponibilidade, porque ele só pegou as informações que está disponível a ele, as informações que chegou até ele, que são essas negativas, mas pode ter um monte de outras positivas, pode ter até que ser que essas informações sejam uns boatos, não seja algo real. Então, meu amor, você não pode tomar essa decisão com base nas informações. Então, toda vez que o cara toma uma decisão e essa decisão é com base em uma informação recente, numa questão de deixar claro que isso está acontecendo, eu estou falando da heurística da disponibilidade. Não confunda a heurística da disponibilidade com a heurística da ancoragem. A ancoragem, ele se ancora em um valor, ele pega em um cara. Tudo bem? A disponibilidade, eu estou falando de informações e estar ou não disponível. Então, para fechar, presta atenção, cabeção. Tomar decisão com base em informações recentes, sem apurar isso de maneira detalhada, essa é a ideia, posso estar cometendo a heurística da disponibilidade. É o que eu fiz aqui nesse exemplo aqui. É você achar que o Rio de Janeiro é mais violento porque isso está mais recente, apesar de você não perceber, pode ser que seja mais recente na tua cabeça. E aí, se você não apurar para fazer uma pesquisa, procurar número de homicídio e tal, você não realmente pode estar tomando a decisão errada. Então, o que o racional deveria fazer? Só um pouquinho. Google, vai lá no Google, faz uma pesquisa, vai atrás, mas não toma essa decisão com base no que você acha, beleza? Porque você pode estar cometendo esse erro aqui da disponibilidade. Foi lindo, então. Vamos pro próximo vídeo, querido.